Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Catequista Digital, o seu canal para aprofundar-se na beleza e na verdade da fé católica. Recebemos um comentário desafiador que levanta questões cruciais sobre a origem da Igreja e a sua doutrina. Hoje, vamos refutar completamente a ideia de que o catolicismo é uma invenção histórica ou que se afastou do Evangelho. Prepare-se para conhecer a verdade histórica e teológica sobre a Igreja fundada por Jesus Cristo. O comentarista inicia questionando o ecumenismo, afirmando que o verdadeiro Evangelho exige separação total de outras crenças. É fundamental esclarecer que a Igreja Católica não busca uma união doutrinária que comprometa a sua fé. O ecumenismo católico não é sincretismo. Na verdade, o ecumenismo, conforme ensinado pelo Concílio Vaticano II, é um diálogo de caridade e verdade que busca a unidade visível entre todos os cristãos, aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Igreja reconhece os elementos de santificação e de verdade, presentes nas outras comunidades cristãs, como o batismo, mas mantém a sua convicção de que a plenitude dos meios de salvação subsiste unicamente nela. O objetivo não é se unir ao mundão velho, mas sim convidar todos os cristãos batizados a voltarem à plena unidade com a única Igreja que o Senhor fundou, mantendo-se, sim, separados do pecado. O maior erro histórico e factual do comentário é a alegação de que a Igreja Católica foi fundada pelo imperador Constantino no IV século. Esta afirmação é completamente insustentável. A Igreja Católica foi, literalmente, estabelecida por Jesus Cristo ao escolher os 12 apóstolos, conferindo a primazia a Simão Pedro e enviando-os ao mundo. A Igreja começou no dia de Pentecostes, 270 anos antes de Constantino. O que Constantino fez foi assinar o Edito de Milão em 313 d.C., que apenas concedeu liberdade de culto aos cristãos, acabando com as perseguições romanas. A fé já era praticada e organizada com seus bispos e sacerdotes muito antes disso. Constantino não fundou a Igreja, ele apenas a tirou da ilegalidade. O comentário lista diversas práticas católicas, como heresias e idolatrias, mas todas possuem fundamentos bíblicos, históricos e teológicos legítimos. Primeiro, sobre a idolatria e os santos do pau oco. A Igreja Católica não adora imagens. Ela as venera como representações de pessoas santas que já vivem na glória de Deus. O mandamento proíbe a adoração, latria, a qualquer coisa que não seja Deus. A veneração, dulia, é uma honra dada aos santos por serem modelos de virtude, e isto é bíblico, pois somos chamados a imitar os heróis da fé. Segundo, sobre o purgatório. O purgatório não é uma invenção, mas uma consequência lógica da justiça e misericórdia de Deus. A Bíblia fala da necessidade de purificação após a morte e da prática de orar pelos mortos, o que atesta a existência de um estado intermediário de purificação antes da entrada no céu. Terceiro, sobre a mariolatria. A honra dada à Virgem Maria não é adoração. É uma exaltação especial, reconhecendo que ela é a Mãe de Deus e a mais santa das criaturas. O próprio Evangelho registra que Isabel a chama de bendita entre as mulheres, e Maria profetiza: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A Igreja simplesmente obedece à Escritura. Quarto, sobre Pedro como primeiro Papa. A Bíblia é clara ao mostrar que Jesus confere a Pedro uma autoridade singular e o papel de fundamento da Igreja ao dar-lhe as chaves do reino dos céus. Essa autoridade foi exercida e transmitida aos seus sucessores, os bispos de Roma. A afirmação de que Martinho Lutero foi usado por Deus para resgatar o verdadeiro caminho santo é uma interpretação protestante, não histórica.
Lutero, embora buscando corrigir abusos disciplinares legítimos da época, acabou rompendo com a autoridade da Igreja e do Papa e introduziu as doutrinas de sola Escritura e sola fide, que são refutadas pela tradição e pela própria Escritura. A graça de Deus e o caminho santo jamais se perderam. Eles sempre subsistiram intactos na Igreja Católica, que é a coluna e sustentáculo da verdade. Por fim, a acusação de que a Igreja Católica apoiou até mesmo o nazismo de Adolf Hitler é uma generalização profundamente injusta e historicamente incorreta. É verdade que foi assinado um concordato entre o Vaticano e a Alemanha nazista em 1933. No entanto, o objetivo não era apoiar o nazismo, mas sim proteger os direitos da Igreja e dos católicos alemães. O Papa Pio XI, por meio de sua encíclica Mit brennender Sorge, com profunda preocupação, de 1937, condenou o nazismo de forma veemente. Muitos sacerdotes, bispos e leigos católicos foram presos, torturados e mortos em campos de concentração por se oporem à ideologia nazista, provando que o corpo da Igreja, apesar de ações isoladas ou de dificuldades políticas em proteger seus fiéis, jamais apoiou a ideologia de Hitler. Portanto, vemos que o catolicismo não é uma invenção de Constantino. Não é idólatra e não abandonou o verdadeiro evangelho. É a Igreja que Jesus Cristo fundou, e a verdade sobre ela se mantém firme contra as distorções históricas e teológicas. Nós somos a equipe editorial do canal Catequista Digital, e se esta análise aprofundada o ajudou a entender melhor a nossa fé, deixe a sua curtida, inscreva-se no Catequista Digital e compartilhe este vídeo. Sua participação é fundamental para levarmos a verdade adiante. Que Deus o abençoe e até a próxima.